Olá a todos, estamos dando início a mais um estudo da nossa série A Bíblia ao longo do ano. Sou o pastor Rômulo Souza e quero conduzi-los a mais um livro. Vamos iniciar um novo livro hoje, o livro de Esther, nosso 35º livro. Faltam, contando com Esther, 5 livros para concluirmos o Antigo Testamento. Vamos então à introdução deste livro, livro de Esther. O livro de Esther traz então como tema principal a libertação, um livramento. O autor é desconhecido, a data é de 404, 430 a.C. e o local, a Pérsia. Provavelmente se passou 100 anos após o retorno do exílio babilônico. Mas estas pessoas não voltaram para Jerusalém, permaneceram no reino da Pérsia e eram judias. E veremos que muitas coisas ocorrerão. Fica sempre o incentivo de você assistir o vídeo do The Bible Project. Apesar que o livro de Esther é um livro bem curto e o vídeo dá uns 10 minutos, né, do The Bible Project. Quase dá para você ler todo o livro de Esther, né? Claro, Esther tem 10 capítulos, é um pouco mais, mas vale a pena a leitura, certo? Então, você pode vir conosco, que estaremos trazendo a leitura na íntegra e uma breve explicação. Como é um livro histórico, é um tanto quanto complexo a gente fazer muitas explicações, senão a gente vai acabar trazendo spoiler, né? Como se diz, vamos acabar trazendo a história já antecipando muitas coisas. Então, vale a pena a gente já ir direto para o texto. Mas uma coisa que é preciso destacar é que o livro de Esther não tem o nome Deus nele, em seu conteúdo. E isso muitas vezes levou estudiosos, teólogos e cristãos de todos os tempos a questionarem a presença desse livro no cânone bíblico. Mas nós veremos que a história é tão bela e traz uma libertação tão bem feita que é impossível que Deus não estivesse presente nessa história. Vamos à leitura do capítulo 1 do livro de Esther, onde nós temos 2 destaques, o banquete de Assuero e a rainha Vaste desafia o rei Assuero. Vamos à leitura. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições, como estavam prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bistá, Harbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vaste com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Porém, a rainha Vaste se recusou a atender à ordem do rei,
feita por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcenã e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vaste, por não haver cumprido a ordem do rei Assuero, transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vaste fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Até aqui a leitura do capítulo 1. Pegando aqui no comentário da Bíblia, do manual da SBB, vemos que Assuero destrona a sua rainha. O imperador persa Assuero governou de 486 a 465 a.C., um império que se estendia do Indo ao norte do Sudão. Era filho de Dario I, que lhe deixou vasta riqueza e um novo complexo de palácios luxuosos em Suzã. Escavações revelaram a sala do trono, o harém e um paraíso. Vejam só. Há então escavações arqueológicas que demonstram que esse rei existiu e que o seu reino foi vasto. Assuero é mencionado em Esdras 4, versículo 6. Sua capital de inverno era Suzã, cidade no Elão, cerca de 320 quilômetros a leste da Babilônia. O historiador grego Heródoto o descreve como um homem cruel, excêntrico e sensual, o que corresponde a seu caráter na Bíblia. Em 483, ele deu um grande banquete, o clímax de uma demonstração de seu poder, a riqueza que se estendeu por 6 meses. Mas sua rainha, não sabemos por qual razão, recusou-se a atender o seu desejo de torná-la parte da exposição. E seguindo o conselho de seus astrólogos, o rei depôs a rainha Vaste. A rainha, então, desafiou o rei e acabou destronada. Vamos ao capítulo 2, onde Ester é feita rainha e Mordecai descobre uma conspiração. Depois disto, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vaste e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vaste. O rei concordou com isto e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio.
Mordecai havia criado Hadassa, que é Ester, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã sob os cuidados de Hegai. Levaram também Ester ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Ester não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Ester estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém para o palácio. À tarde ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Quando chegou a vez de Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Ester alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Ester foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebet, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vaste. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Ester. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Ester ainda não havia declarado a sua linhagem, o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado. E Ester continuava a cumprir as ordens de Mordecai como tinha feito quando este a criava. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei que se chamavam Bigtã e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Ester, e Ester o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Portanto, no capítulo 2, Ester se torna rainha. Entre os capítulos 1 e 2 se encaixa o período da desastrosa guerra contra os gregos, as batalhas de Termópilas e Salamina. 4 anos se passaram até o rei conseguir escolher uma nova rainha. Entre as belas jovens selecionadas para irem à capital para 12 meses de tratamento de beleza, serem examinadas pelo rei e depois em grande parte esquecidas, estava uma jovem judia chamada Hadassa, ou Ester, prima de Mordecai. Quando chegou sua vez, ela agradou o rei e ele a tornou sua rainha. A identidade judaica de Ester é mantida em segredo, e isto é importante para o enredo à medida que a história vai se desenrolando. Outro elemento importante é a descoberta de um plano para assassinar o rei, feita por Mordecai. Um relatório desse fato foi inserido nos registros da corte, e Mordecai vai ser muito bem quisto pelo rei, obviamente, porque ele vai salvar a vida do rei. E Ester também vai ter a anuência e, claro, o agrado do rei, né? Vamos ao capítulo 3, onde nós temos 3 destaques. Mordecai é odiado por Hamã. Hamã pretende matar todos os judeus e o rei decreta a morte dos judeus. Depois disto, o rei Assuero engrandeceu Hamã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou,
e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Ramã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que você está transgredindo as ordens do rei? Dia após dia eles falavam com Mordecai, mas ele não lhes dava ouvidos. Então contaram isso a Ramã para ver se as palavras de Mordecai se manteriam em pé, porque eles tinham declarado que era judeu. Quando Ramã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso Ramã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, isto é, fizeram um sorteio na presença de Ramã, para determinar o dia e o mês, e foi sorteado o 12º mês, que é o mês de Adar. Então Ramã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel sinete e o deu a Ramã, filho de Ramedata, agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse: fique com essa prata e faça com esse povo o que bem quiser. No dia 13 do primeiro mês, chamaram os secretários do rei e, segundo tudo o que Ramã havia ordenado, se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores de todas as províncias e aos chefes de cada povo. A ordem devia ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com anel sinete do rei. As cartas foram enviadas por meio de mensageiros a todas as províncias do rei com instruções, para que num só dia, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto os jovens como os velhos, as mulheres e as crianças, fossem destruídos, mortos e aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Uma cópia da carta que determinava a proclamação da lei em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que se preparassem para aquele dia. Os mensageiros, impelidos pela ordem do rei, partiram imediatamente, e a lei foi proclamada na cidadela de Suzã. O rei Assuero e Ramã se assentaram para beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Eis o capítulo 3 do livro de Ester, onde nós temos o primeiro-ministro Ramã tramando a destruição dos judeus. Não sabemos por que Mordecai se recusou a se prostrar diante de Ramã. Possivelmente ele achou que a exigência de Ramã ia além da reverência normal da corte e exigia certa adoração que violava a sua própria fé. Na sua fúria irracional, Ramã resolveu fazer uma limpeza étnica, destruindo todos os judeus que havia na Pérsia. O antissemitismo, portanto, é algo muito mais antigo do que se pensa. Ramã vivia numa sociedade que se orientava pelo destino, em que o diário da corte para os eventos do ano era determinado por sorteio. Por isso, lançaram o Pur. Assim, ele precisava escolher um dia de sorte. Felizmente para os judeus, ele viria dentro de 11 meses. O consentimento do rei foi facilmente obtido. Bastou acusar os judeus de rebelião e prometer um aporte extra de 342 mil quilos de prata para o orçamento do Estado. Ramã planejava conseguir esses recursos tomando os bens dos judeus e confiscando suas terras. Portanto, os planos de Ramã eram a destruição completa de todos os judeus. Vamos ao capítulo 4, o último capítulo de hoje, onde Ester promete interceder pelo seu povo. Quando Mordecai soube tudo o que havia passado, rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei.
Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então as servas de Ester e os eunucos vieram e contaram a ela o que se passava. A rainha ficou muito aflita, mandou roupas para que Mordecai pudesse tirar a vestimenta de pano de saco e se vestisse, mas ele não aceitou. Então Ester chamou Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha escolhido para servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Hataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei. Mordecai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Haamã tinha prometido pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Suzã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hataque que mostrasse a cópia a Ester e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Hataque voltou e transmitiu a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester falou com Hataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não a de morte. A não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondessem a Ester. Não pense que por estar no palácio real você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Ester pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Ester lhe havia ordenado. Portanto, Ester sabe que não poderá continuar sem, de certa forma, correr um certo risco. Ela recebe a notícia do destino dos judeus que agora dependiam dela. Só ela tinha acesso ao rei. Mas ela não era convocada por ele havia 1 mês. A única alternativa era arriscar-se e ir sem ser convidada, o que poderia representar para ela a morte. A comunidade judaica deveria apoiá-la em jejum e supostamente com as orações que acompanham o jejum. Este o livro de Ester não demanda tanta explicação porque basicamente é um relato. Vamos simplesmente recapitular os primeiros 4 capítulos com auxílio da Bíblia da Reforma. No capítulo 1, Assuero celebra a sua ascensão ao trono com festas extravagantes oferecidas aos oficiais de governo e aos cidadãos comuns. Algumas pessoas hoje também podem pensar que é necessário construir casas cada vez maiores e comprar carros cada vez mais caros. E nós percebemos que é uma grande besteira. Assuero e Vaste não são modelos de virtude moral para os crentes. Deus usa a separação do rei e de sua esposa para preparar o caminho a fim de que Ester se torne rainha. Deus usa com frequência más ações para realizar a sua boa vontade. No capítulo 2, depois de uma cuidadosa preparação, a bela Ester encontra Assuero, ganha o seu favor e se torna rainha da Pérsia. E nesta época seu futuro parece brilhante. Porém, tempos perigosos estavam por vir, tanto para ela como para o seu povo. A descoberta de Mordecai de um plano contra Assuero significa que o rei lhe deve um favor. E num momento crucial no futuro, quando o destino de muitos judeus estiver em jogo, a boa ação de Mordecai terá consequências salvadoras. No capítulo 3, o ódio extremo de Haamã contra os judeus os ameaça com a aniquilação.
Fanatismo e intolerância continuam em nosso mundo moderno. O perigo é criticarmos estas atitudes em outros, mas falharmos em ver a trava em nosso próprio olho. E por último, no capítulo 4, Mordecai se assustou com o decreto de Hamã e expressou o seu lamento publicamente. Esther gradualmente passa a perceber a seriedade da situação e oferece a sua vida em uma tentativa de salvar o seu povo. Assim como Esther, Deus pode nos prover com posições sociais, riqueza e talentos que nos permitam servir a causa do povo de Deus e do Evangelho. Todavia, todos nós somos culpados de exibir uma fé fraca por causa dos nossos fracassos em agir. Que possamos dar graças a Deus que, na plenitude do tempo, enviou nosso libertador para nos redimir de todo fracasso. Diferentemente de Esther, nosso libertador teve de morrer por seu povo e por toda a humanidade. Ele nos libertou para servir sob o seu governo como suas testemunhas. Espero que o estudo de hoje tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal e o nosso projeto A Bíblia ao longo do ano. Amanhã retornaremos com mais 3 capítulos do livro de Esther. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.